Olha nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Somos do canal Conexão Espírita. Primeiramente, esquecemos de falar, né? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo, tá bom? Você que é a primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. E você que já nos conhece já há meses, que bom tê-lo aqui novamente. E para começar hoje, uma salva de palmas para eles. Chegamos a 3 mil inscritos. Isso é por conta de vocês que estão acreditando no nosso trabalho e tá querendo ver a gente crescer. Parabéns para nós, parabéns para vocês. E agora a meta é 5, né? Então você ainda que não se inscreveu nesse canal, tá esperando o quê? Eu não vou continuar o vídeo enquanto você não se inscrever. Eu me recuso. Vai lá, se inscreva rapidinho. E aproveita, já deixa o like. Porque depois você vai acabar esquecendo e vai passar para outro vídeo e aí você não vai voltar e vão ficar sem like. Então deixa o like, tá bom? Compartilhe em tudo que é lugar aí, rede social, WhatsApp. O que der para compartilhar, você compartilha, tá bom? E o tal do sininho, né? Que é importante. As notificações, assim, sempre quando tiver um vídeo novo, você será avisado em primeira mão. É isso. Olha que legal. E os comentários, deixa de comentar não, mesmo que seja só um sinalzinho, um emotion. Deixa lá um emotion, um assim, uma carinha e tal. Mas deixa qualquer coisa lá pra gente ter o termômetro de como que tá aí. Se vocês estão gostando ou não estão. Tá bom? Se tiver pergunta também, fique à vontade. Tá certo? Agora os recados em relação a recipiente com água. Não se esqueça de deixar um recipiente com água. Eu só tenho um adendo, que hoje veio uma intuição da espiritualidade. Se tiver alguém na família aí com uma necessidade maior, passando por algum problema maior, deixa um recipiente à parte para essa pessoa e mentalize, porque a espiritualidade aí vai trabalhar especialmente naquela água. Caso contrário, tiver tudo legalzinho, pode manter um recipiente para todos. Agora, se tiver alguém, se tiver todo mundo na família bagunçado, você deixa um monte de copo aí que a espiritualidade vai tomar as providências, tá bom? E lá do papelzinho. Se você tiver algum ente querido desencarnado, né? Sempre bom mandar vibrações e orações. Deixe o nome dele anotado num pedacinho de papel e a data do desencarne dele também, que assim a espiritualidade vai ampará-lo, né? Da maneira que for necessário aí. E se você tiver algum ente encarnado que também esteja necessitando de orações, de vibrações positivas, deixe também o nome dele anotado num pedacinho de papel, né? E o endereço desta pessoa. Se a pessoa a qual o encarnado estiver necessitando de orações estiver em um hospital, deixe o endereço do hospital, que assim a espiritualidade vai até lá, trabalha da melhor maneira que for possível para ajudá-lo. Tá certo? Mas é um trabalho em conjunto, tá? A espiritualidade não vai fazer tudo sozinha. Exatamente. Você vai ter que mentalizar, acreditar e ter fé que os problemas serão solucionados. E um último recadinho, pessoal, o que nós fazemos aqui é o Evangelho no Lar, tá? Você que está acompanhando nós, mesmo que não seja quando a gente posta o vídeo, a gente posta o vídeo toda quarta-feira. Na quinta, na sexta, mas procure, se você está utilizando nosso vídeo para fazer o Evangelho no Lar, procure manter sempre o mesmo dia e sempre o mesmo horário, tá? Por quê? Porque a espiritualidade, ela se compromete em estar no seu local lá, um grupo de espíritos, eles se organizam, tá? Para estar todo dia naquele horário, naquele local, para poder amparar, para você fazer o evangelho da melhor forma. Então fica chato, né? Você combinar com a espiritualidade e não fizer ou marcar para outro dia, imagina. Então, tenta manter uma regularidade, tá bom? Se o intuito for o evangelho no lar. É isso. Tá certo? Então, vamos pro evangelho. Vamos. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa,
reunidos para estudar sua palavra e pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido ou atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, vamos fazer uma leitura do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, tá certo? Mexer bastante com o livrinho é velho. Caiu em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribuiu, e sim a maneira pela qual você decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então vamos para a leitura do Evangelho de hoje. A leitura ela está no capítulo 7 e nós vamos ler os itens do número 7 até o número 10, tá? E tem como título Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo, glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espíritos, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empatia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe
para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não os que se acreditam maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais, na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida poderia, mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que isso serviria? Não os vemos todos os dias negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem o seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Eu acho que, para começar, esse texto deixa bem claro dois opostos, dois antônimos, que é o orgulho e a humildade. Quando fala do orgulho, desde a época de Jesus, quando ele estava pregando, né, alguns sábios, pessoas que para aquele tempo, perante aos demais, eram consideradas mais inteligentes, até iam ouvir Jesus, mas no intuito de procurar alguma falha, procurar algum erro para contradizer. Não acreditavam naquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava falando e fazendo, né? E o que acontece muito hoje, as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma inteligência maior, elas meio que passam de deixar de acreditar naquilo que realmente importa, nos preceitos que Jesus deixou. Aí fala da venda nos olhos. Parece que pessoas que têm uma intelectualidade maior, parece que é posto uma venda nelas, elas deixam de acreditar. Normalmente acontece com cientistas, médicos. Parece que não existe mais, né? Acabou. Você nasceu, viveu, morreu, acabou aí. Mas temos que lembrar, como um juizado, um fórum, tem primeira instância, segunda instância e vai para a terceira instância. Primeira e segunda instância, vamos dizer,
em relação à doença, a medicina ainda consegue tentar fazer alguma coisa. Parceiro, quando chega na terceira instância, a medicina fala assim, daqui pra frente eu não sei o que fazer. E aí? Quantos casos a gente vê que chegou na terceira instância, a medicina já desacreditou, os médicos, né, que se dizem intelectuais, sábios, também já lavaram as mãos, e aí, terceira instância, que é Jesus, que é Deus, toma as medidas cabíveis e as providências necessárias para mostrar que tem algo mais do que aqui é só passagem, que esse corpo carnal serve só para a gente evoluir, serve só para a gente ter experiências no local de provas, expiações, nada mais que isso. Então, esse texto ele pega bem assim conta desse orgulho que diversas pessoas têm, porque assim não é porque a pessoa é inteligente, a inteligência não está relacionada com a evolução espiritual. Por que Jesus escolheu seus discípulos humildes e analfabetos? Porque ele não podia perder tempo. Ele tinha 3 anos para tudo que ele fez fazer. Se ele tivesse escolhido pessoas inteligentes, sábias, o que aconteceria no caminho? Ele seria questionado, iam duvidar dele, então o processo não ia desenrolar. Então ele preferiu escolher pessoas humildes, ele já sabia, inteligentíssimo, pessoas humildes para poder acreditar, pessoas com, como dizer assim, com uma humildade, o que é o oposto do orgulho, para poder trilhar aquele caminho de 3 anos e trazer tudo o que foi escrito aí na Bíblia, foi traduzido para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui fala que Deus, Jesus, revela muitas coisas aos pequenos e aos humildes, né? Aos simples de coração. Justamente por isso, às vezes o simples, o humilde de coração, ele está muito mais aberto para aprender coisas novas. Às vezes ele pode até não acreditar em algumas coisas, mas ele está com o coração aberto, ele está ali de prontidão para poder aprender, para poder ouvir coisas novas e assim, aos poucos, ir se desenvolvendo nesse caminho de fé, nesse caminho de perseverança, né? E não só ficar se questionando ou então levar ao pé da letra, ver para crer, né? Do contrário, os grandes, os sábios, muitas vezes por se acharem tão inteligentes, tão donos da verdade, eles estão fechados, eles estão justamente com uma venda nos olhos, né? E aí não conseguem se abrir para algo novo, não conseguem se abrir para experiências novas, para poder testar outros caminhos. Porque às vezes o orgulho é tão grande, por se achar tão sábio, que não permite com que a pessoa se abra. Então a pessoa está num momento em que ela ainda não está preparada para conhecer novos caminhos, para conhecer novas experiências, porque o coração dela, o espírito dela, não está num nível de evolução aberto para esses itens. Como a gente já falou aqui, né? Cada um está num momento de evolução, cada um está numa sintonia. E aí esses sábios, muitas vezes eles não estão neste momento ainda. E é por isso que Deus e Jesus preferem os simples, os humildes, porque eles sim realmente são os simples, os humildes de coração. Eles estão abertos a aprender, eles têm humildade o suficiente para poder ouvir várias opiniões diferentes, para ver vários caminhos diferentes. Eles têm a humildade
de reconhecer que eles podem errar, que de repente eles podem estar seguindo por um caminho que não é legal, enquanto o sábio, por conta da venda que lhe tampa os olhos, e às vezes também tampa até os ouvidos um pouquinho, né? Abafa um pouco o som, que não permite com que eles enxerguem ao seu redor. Ele fica ali fechadinho no seu mundo, acreditando só na sua verdade. Não permite ver outros caminhos, não permite conhecer outras verdades, porque a minha verdade, ela não é absoluta, não é? E aí tudo isso por conta de um orgulho que está instalado naquela pessoa, por ela se achar a dona da verdade, a dona do saber, e não permitir com que outras experiências se aproximem dela. Quando fala assim, prefere os humildes, eu acho que dá pra gente, porque assim, Jesus, Deus, nunca preferiu ninguém, né? Mas ele consegue, vamos dizer assim, a espiritualidade consegue, vamos dizer, manusear um humilde que está aberto a novas propostas, do que aquele que é fechado. Então a espiritualidade não vai perder o tempo, né? Jesus falou que ele não é obrigar, não é de obrigar ninguém. Deus está triste porque o sábio, não, tudo tem seu tempo. E quando fala aí pobres de espírito, sabe quem é pobres de espírito? Eu, Vânia, você que está aí vendo o nosso evangelho, nós que estamos aqui estudando, todos que estão procurando evoluir, estudando, tentando se aprimorar, nós somos esses pobres de espírito, né? E aí eu gosto de pegar como exemplo Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito evoluído e, segundo os relatos em livros, mas muito inteligente, comparando a Einstein, passando até Einstein, em alguma leitura que eu já fiz. Só que quando ele veio aqui encarnado, nessa última encarnação, essa inteligência teve que ser meio que, vamos dizer assim, contida, essa é a palavra. Por quê? Porque se ele viesse com toda essa inteligência dele, naqueles momentos que ele sofreu, e sofreu muito, ele saberia contornar e não passaria pelas coisas que ele deveria passar para poder ser quem foi Chico Xavier. Então, claro, foi acordado com ele também antes da encarnação, mas a imensa sabedoria divina fez isso aí, né? Qual que é a palavra que eu já esqueci? Conteve a inteligência dele para que ele não utilizasse de uma forma que poderia atrapalhar a encarnação dele aqui. A gente vê muito também crianças que nascem com problemas mentais. Essas crianças, esses espíritos, elas nascem assim, na maioria das vezes é porque utilizaram a inteligência. São pessoas muito inteligentes, só que em encarnações anteriores utilizaram a encarnação de uma forma errada, a inteligência de uma forma errada. E aí, quando vem numa encarnação com esse problema mental, vamos dizer assim, foi Deus também na sua imensa sabedoria, né, junto com a espiritualidade, chegou para ele, vamos, dessa vez você vai encarnar assim, tá? Para você trabalhar a sua humildade, para você trabalhar o seu amor, né? A gente pode ver autistas, tem muito autista aí que é inteligentíssimo, só que ele tem a dificuldade de manusear a inteligência dele. Esquizofrênico. Eu trabalho com segurança pública, já peguei algumas pessoas assim, e estudando isso aí, são inteligentíssimos. Se elas tomarem o medicamento que é proposto para elas, elas conseguem ter uma vida tranquila. Mas, quando não, elas acabam utilizando a inteligência delas
para outras coisas e às vezes até para fazer o mal. Exatamente. Aqui também, quando a gente fala que Jesus, Deus, escolhe primeiro os humildes, isso não quer dizer que os sábios, eles são abandonados. Não. Eles só não estão no momento, né? No momento exato de serem convocados para essa fé, para essa noção de esperança, né? Práticas de caridade, porque eles ainda estão num momento fechados. É preciso primeiro fazer o quê? Como diz aqui na leitura. Não adianta eu querer mostrar a luz para um cego, porque ele não vai conseguir, naquele momento, enxergar a luz. Desculpa, não adianta você pegar uma criança que está engatinhando e só porque a criança do vizinho da mesma idade está andando e você fala assim, não anda. Porque o que vai acontecer? Quando você botar essa criança para andar, qual que é o problema? Ela não sabe cair ainda. Então... ela não está no mesmo estágio que a outra criança. E é o que acontece aqui. Esse sábio, ele ainda, para que ele possa crer, para que ele possa aprender os demais caminhos, as demais verdades, primeiro é preciso trabalhar essa questão do orgulho, para que depois, sim, quando esse orgulho já estiver mais contido, quando a humildade estiver florescendo dentro desta pessoa, ela possa, né, aí sim, começar a ver esses outros caminhos, essas outras verdades, essas outras explicações, ver que a verdade dela não é a única, que ela não é a única pessoa correta, que ela não possui a única verdade soberana. E aí começar a trabalhar toda essa questão, porque é o que a gente diz, primeiro a gente tem que trabalhar uma coisa, depois a gente trabalha outra. Se a gente quiser trabalhar tudo de uma vez, não dá. Acaba se perdendo aí no meio do caminho e aí você não consegue trabalhar nenhuma coisa e nem outra. A pessoa não evolui nem de um lado e nem do outro, né? Então primeiro a gente tem que trabalhar alguns pontos que são essenciais para que uma próxima virtude possa ser trabalhada. Porque senão a gente vai ficar estagnado, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo vai ser impossível. Porque aí sim, depois do orgulho trabalhado, essa pessoa ela vai estar já com o coração, com o espírito mais aberto para poder debater, para poder refletir, para poder ouvir outras pessoas, outras opiniões, e aí começar a refletir sobre seus atos, sobre suas atitudes, sobre aquilo que ela acredita, não é verdade? E quando a gente fala da humildade, não entenda que humilde é aquela pessoa com uma condição financeira mais baixa, aquela pessoa que se veste mais precariamente, não é isso. Ou como um bobo, né? Que aceita tudo. Não, não é isso. Às vezes você vai ver humilde, um cara com alto padrão de vida, com poder aquisitivo alto, e ele é humilde. Por quê? Igual eu falei aqui, a evolução espiritual não está amparada pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Então, às vezes, esse humilde aí, ele é um espírito evoluído. Volto de novo em Chico Xavier, porque pelo tudo que ele fez, muitas pessoas chegavam nele e falavam: nossa, Chico, você é o maior espírita do mundo, você é melhor nisso, melhor naquilo. Ele, na humildade dele, ele virava para as pessoas e falava: eu sou apenas um cisco. Se Chico, que é Chico, falava que era apenas um cisco, imagina nós. Eu não vou falar o que nós é, porque o YouTube vai cortar. Mas imagina, raciocina, se Chico falava que era apenas um cisco, que em alguma literatura que eu li, falou que depois de Jesus, ele é o segundo.
em grau de evolução, aqui que encarnou nesse plano, era apenas um cisco. Então a gente tem uma caminhada muito grande aí pela frente. Só que a gente não pode perder tempo com sentimentos bestas, né? Orgulho, egoísmo, soberba. Todos esses sentimentos são pedras no nosso caminho, que vai atrapalhar a nossa trajetória, que vai dificultar, que vai fazer com que a gente perca tempo na nossa evolução. Que não deixa a gente refletir, pensar, ouvir o outro. É aquilo que a gente falou. O humilde, quando a gente fala do humilde, não é o bobo que aceita tudo, não. É que o humilde, ele já está mais preparado em saber ouvir as diversas verdades de várias pessoas. E aí, junto com a sua verdade, começar a fazer o quê? Começar a refletir sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, sobre a sua relação para com o próximo. Então, é nesse sentido que a gente fala sobre a humildade, porque ele está mais aberto a perceber aquilo que acontece ao seu redor. E aí sim, começar a refletir sobre aquilo que acontece dentro de si, sobre os seus atos, sobre os seus sentimentos, e começar a trilhar o seu caminho da melhor maneira possível, né? Começar a refletir, eu posso seguir por aqui, porque vai ser melhor, eu consigo ajudar o meu próximo, eu consigo pensar em certas atitudes que eu tô tendo, se são legais, se não são. Então é nesse sentido que a gente está falando na questão do humilde, coisa que o orgulhoso não tem. Muitas vezes o orgulhoso, a verdade dele basta. Ele não quer ouvir mais a verdade de ninguém. Por quê? Porque o orgulho lhe põe a venda nos olhos. E digo, humilde, na maioria das vezes, nesse plano, nessa encarnação agora, onde os bens materiais, a matéria, predomina ainda, a pessoa se torna humilde depois de levar um tropeço. Ela vai se tornar humilde depois que ter a dor. E às vezes o orgulhoso ainda não teve essa chave ainda. Talvez durante a encarnação, talvez tenha, mas ele vai precisar dessa chave, né? E às vezes também não dá nem para culpar o orgulhoso, porque às vezes ele até procurou alguma coisa, só que o momento que ele procurou não era o certo. A pessoa que ele procurou não conseguiu passar da melhor forma. O exemplo que ele tentou pegar como melhor para a vida dele, talvez não foi o melhor exemplo, e ele se decepcionou. Às vezes o momento que ele procurou algo não é o momento que ele está aberto para receber aquilo que ele estava procurando. E aí como você cura essa decepção? Vamos dar um exemplo. A pessoa vai numa... Se falar igreja é complicado, vamos dizer igreja. Só que aí lá ele escuta algumas besteiras que sem sentido. E aí? Como que ele vai acreditar em um Deus? Como ele vai acreditar num Deus que julga? Que faz algumas pessoas nascerem à margem da sociedade, passando inúmeras necessidades, ou crianças nascendo com problemas, crianças nascendo mortas. Dependendo do lugar que ele for, ele vai ter uma resposta que não vai ser a melhor para aquele momento dele. Então, às vezes também não dá para culpar esse orgulhoso. O problema é aquelas pessoas que estão transmitindo aí as verdades de Jesus. E nós aqui, não quer dizer que nós estamos aqui fazendo isso que nós estamos fazendo, que nós somos inteligentes. Nós não. Isso aqui, com certeza foi proposto para nós porque a gente estava devendo. Porque a gente veio para cá, para esse plano, nessa encarnação, para estudar e não estava fazendo aquilo que foi
acordado com a espiritualidade. Não, estava fazendo a lição de casa. Aí a espiritualidade falou, peraí, eu Vamos acho dar que um eles estão... puxãozinho de orelha, Eles vai. estão ainda abertos a nos escutar. Então vamos mexer os pauzinhos e fazer eles estudar. E é o que está acontecendo. O jeito que a gente está estudando agora, nós estudamos bastante para poder vir trazer a melhor coisa aqui para vocês. E para nós também. Isso não quer dizer que a nossa verdade seja soberana, Nunca. né? Aqui a gente lê, a gente estuda, a gente tenta passar da melhor maneira aquilo que nós conseguimos entender daquilo que a gente leu. Pro nosso momento. Às vezes eu tenho um ponto de vista e ele, do mesmo texto, tem um outro ponto de vista, um outro caminho pelo qual ele segue. E é o que vai acontecer com você também. Às Exatamente. vezes você vai ouvir nós e fala, nossa, que besteira que eles estão falando, mas aí que tá. Aí é que tá. É o momento da gente se abrir para ouvir outras verdades. E é aquilo que a gente comentou, a minha não é soberana. Tem a minha, tem a dele, tem a sua. E aí todas essas verdades juntas, elas se fundem para que a gente possa começar a refletir no que a gente está errando, no que a gente está acertando, que caminho que eu posso seguir para poder melhorar, não é verdade? Porque tudo aquilo que a gente diz, todos os nossos defeitos, eles começam a ser melhorados a partir do momento que a gente começa a colocar em prática a reforma íntima. E que hora que eu vou colocar essa reforma íntima? A partir do momento que eu começo a refletir sobre as minhas verdades, sobre as verdades do outro, sobre as minhas atitudes, sobre as atitudes do outro, porque a gente vive em sociedade. Todos os dias a gente convive com várias pessoas. Várias pessoas cruzam o nosso caminho. Eu tenho um jeito, ele tem outro, a pessoa do meu trabalho tem um outro temperamento, e é aí que a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas práticas no dia a dia. Ninguém nunca vai saber tudo. Nunca. Nunca vai saber qual é a verdade certa. Se a gente pegar o espírito aqui mais inteligente, aqui, no planeta Terra encarnado, se a gente pegar um outro mundo que é Saturno, que tem espíritos muito evoluídos, e trazer, chegar lá pra eles lá e falar assim, me vê o ser aí mais burrinho de vocês, vai passar o carro mais inteligente que aqui, só pra vocês terem uma ideia, como a gente tá atrasado. Só pra vocês terem uma ideia. Então, acho que pra finalizar, uma fala de Sócrates, que acho que vai traduzir muito bem isso aqui. Sócrates falava, tudo sei, que nada sei. Então reflita. É isso? Refletir. Vamos refletir, né? Vamos pensar mais. Porque o que a gente sabe ainda é muito pouco. Verdade. E já que estamos no processo de aprendizagem contínua, vamos ver a mensagem do Espírito Roberto, que deixou para nós. Com certeza vai ter uma explicação muito mais clara, né, do que a nossa. Ele deve ser um espírito mais evoluído. Vamos lá. Você só crê naquilo que vê? Enquanto nossos vícios morais, enraizados à matéria, faz com que o orgulhoso não consiga ver. Com as conquistas adquiridas ao longo das encarnações, o simples e humilde conseguem traduzir os segredos do céu. O orgulho e a humildade são dois sentimentos opostos que elucidam o grau evolutivo do ser em questão, embasado pelos diferentes níveis de compreensão. Esta compreensão, envolvendo a Deus e suas leis, não depende da inteligência intelectual, pois sabe-se que muitos seres continuam a recusar ajuda e conhecimento espiritual. Trabalhe a humildade para que a proposta do ser, que é evoluir,
possa caminhar tranquilamente, podendo alcançar cada meta estabelecida na sua proposta evolutiva, agregando para si conhecimento espiritual. Falando basicamente do orgulho que tapa as suas visões e os seus ouvidos, e a humildade que te deixa mais aberto para aprender coisas novas. É isso? Então tá certo, vamos pro desfecho. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, mas que respeite sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira e emocional. E peço a toda espiritualidade amiga que fluidificar essa água, que fluidificar aí a água de cada um de vocês, para que possamos fazer bom uso durante nossa semana, para tratar os males físicos, emocionais, intelectuais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal, mais um evangelho para vocês, tá bom? Novamente, obrigado a todos vocês que fizeram a gente chegar a essa marca de 3.000 inscritos. Nunca imaginamos, eu acreditava que ia ter só 10 pessoas inscritas no canal, contando com família ainda, mas se a gente está chegando a essa meta aí, acho que é porque vocês estão gostando. Eu acredito que deve estar ajudando algumas pessoas, e a nossa ideia, já que estamos indo nesse caminho, é ajudar quanto mais pessoas possíveis, vai ser melhor. Para isso você precisa ajudar. Então, se não deixou o like, eu não sei porquê, deixa o like agora, tá certo? Compartilha esse vídeo, compartilha aí no grupo de WhatsApp, naquele grupo que você não aguenta mais, naquele grupo da família que tem sempre alguém brigando, que você sabe que tem gente orgulhosa lá. Publica, não fala nada, que você vai ver o tumulto que vai causar naquele grupo lá. Você vai ver. Se tá meio quieto, ele vai começar a movimentar, tá bom? É o sininho, não se esqueça do sininho. Apesar que a gente posta vídeo toda quarta-feira às 9 horas da manhã, mas tem os shorts, tem os cortes, e aí você vai ser notificado sobre tudo, tá bom? E o comentário, tá bom? Comente. Elogie, à vontade, não precisa ter vergonha, critique, pergunte, o que quiser, tá bom? Responderemos a todos, tá certo? Mais alguma coisa? Nada? Só agradecer mesmo aos 3.000 inscritos no canal, tá certo? A gente fica imensamente grato a vocês. Com certeza. Então é isso. Pessoal, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, o próximo Evangelho. Um abraço a todos vocês. Um grande abraço, gente. Que na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. Tá? Uma semana abençoada para todos vocês e nos vemos no próximo Evangelho. Um grande abraço, um forte beijo. Tchau, gente. Tchau, pessoal.